Olá pessoal, meu nome é Sara, do Ateliê Piumbela, e hoje eu vou ensinar, esse é meu primeiro vídeo de algumas aulinhas que eu vou passar para vocês, de algumas coisas que eu faço, tanto em feltro quanto tecido, e hoje eu vou ensinar a fazer um marca-páginas, porque em outubro a gente tem o Dia dos Professores, e é uma boa lembrancinha para você presentear o professor ou a professora que você gosta. Ou as mães que costumam fazer alguma lembrancinha para os filhos darem para os professores. Hoje eu vou trabalhar com feltro e tecido juntos e a gente vai fazer a parte do caseado. Então, o que eu vou ensinar a fazer é esse marca-páginas aqui, de coração. Esse marca-páginas ele dá para usar tanto o lado, esse lado, né, quanto o outro lado. Ele é como se fosse um dupla face, tá? Então, de um lado eu fiz uma estampinha de cupcake e na outra eu fiz de bolinha. Aqui ele tá na capa, mas o correto seria a gente usar ele como marca-páginas, então eu posso colocar ele aqui no meio do livro para poder marcar essa página aqui, por exemplo. Então eu vou passar para vocês o que a gente vai precisar para fazer esse marca-páginas aqui. Feltro, eu não sei se vocês sabem a diferença. Se for fazer o marca-página só em feltro e não usar o tecido, existe um lado avesso ou direito do feltro que a gente usa, né? Geralmente, onde eu compro feltro aqui na minha cidade, eles vêm dobrado, com o lado direito para fora e o lado avesso para dentro. Então, toda vez que eu chego na minha casa, eu desdobro meus feltros e coloco o lado direito para dentro e avesso para fora por conta de pelinho, de não manchar o feltro quando encostar em alguma outra cor escura, principalmente o preto. Então, os meus feltros eu já deixo dobrado assim, mas eu vou tentar mostrar para vocês a diferença do lado avesso e do lado direito. O lado avesso, ele costuma ter uns buraquinhos, uns furinhos no feltro, né? Então, a característica principal que por exemplo, consigo identificar é essa. Ele tem uns furinhos mais em evidência no feltro. E o lado direito, ele possui alguns furinhos, mas nem tanto. Então, ó, aqui nesse caso, a diferença seria exatamente essa aqui, ó. Esse lado aqui é o lado direito, né? Ele é um pouco mais liso, não tem tantos furinhos. E esse lado aqui é o lado avesso, tá? Então, o meu aqui tá dobrado, com direito, o avesso pra fora. Por conta de não pegar pelinho mesmo e não danificar, ele não soltar a fibra. Então, eu dobro sempre pra dentro. Eu já vi alguns trabalhos na internet feito do lado avesso. Não dá muita diferença, tá? Eu percebo um pouco da diferença e aprendi isso no blog da Érica Catarina, que para quem não conhece, ela é uma artesã, trabalha com feltro, é uma das minhas inspirações. Então eu faço dessa forma aqui. Você tendo o molde, no meu caso aqui, para fazer esse marca-páginas, eu coloquei feltro e fora é tecido, né? Então, o enchimentozinho de dentro é feltro, tá? Então, aqui, se você for cortar no feltro, não interessa se você está fazendo lado avesso ou lado direito. Mas, se fosse só feltro, né? Feltro aqui, feltro atrás, na lateral, como esse caso aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ele é só um coraçãozinho caseado, tá? Ele foi feito com o lado direito para fora, tá? Se eu caso fosse fazer o marca-página só assim, simplesinho, eu tenho que tomar esses cuidadinhos com o lado avesso e o lado direito. Nós vamos usar também esse elástico roliço. Esse elástico, eu posso usar ele tanto o elástico chato, né, aquele fininho,
ou eu posso usar esse roliço, que geralmente é usado em pasta plástica. Nesse caso eu vou usar o roliço, porque eu acho que fica bonitinho, mas o outro também fica bonitinho. E a gente compra em casa que vende material de costura, essas coisas. Então, pode comprar no metro, pode comprar pacotinho fechado. Pra gente medir, primeira coisa que a gente faz é medir o tamanho do elástico no livro, tá? Para esse livro que eu vou usar, nesse caso aqui eu vou usar esse livro para medir, eu posso usar ele o marca-página semelhante para um livro desse tamanho. A única coisa que pode ser que mude é a grossura, né? Se eu medir nesse livro aqui e for usar um livro que seja mais fininho, talvez eu perca um pouquinho do elástico, mas um mais grosso não vai ter diferença nenhuma. Então, para eu medir o elástico, vamos supor que eu tenha comprado por metro, comprei 1 metro do elástico, eu vou dar a volta no livro e vou deixar aqui nesse caso, ele tá faltando mais ou menos um palmo de elástico, né? Porque depois essas pontinhas a gente vai juntar elas. Vamos dar um pontinho de costura aqui, onde vai ficar o coraçãozinho na frente, e ele vai ficar mais a parte elástica, então a gente junta. Por isso que tem que deixar esse 1 palmo de diferença, tá? Para esse livro, ou para um livro um pouquinho mais grosso, ou até um pouquinho mais fino, assim, mais ou menos, a gente pode usar esse marca-páginas com essa metragem aqui. No caso do meu elástico, deu 42 centímetros, tá? O total dele deu 42 centímetros. Então, o elástico, eu já tenho aqui cortado, no caso, o meu feltro e a estampa do tecido que eu quero. No caso do tecido, para esse marca-páginas aqui, quem costuma trabalhar com caseado no tecido sabe que a gente tem que passar em volta do corte, né, do molde, a termolina, né, porque a termolina ela vai fazer com que o tecido não desfie a hora que eu faço o caseado e que ele fique mais durinho. Então a gente costuma usar a termolina para passar em volta. No meu caso aqui eu já tenho cortado as estampas que eu escolhi. Eu fiz, então aqui no meio, ó, tem feltro, faço um sanduichinho. Feltro no meio, uma estampa que eu vou querer deixar, tanto na frente quanto atrás, aí não interfere porque vai fazer ele para usar dupla face, e uma estampinha atrás. Então aqui escolhi uma estampinha floridinha e uma estampinha na frente. Esse aqui mesma coisa. Então, feltro no meio, estampinha na frente e por coincidência a mesma estampinha atrás. Depois que eu cortei, né, o tecido aqui em volta tá com a termolina, eu monto esse sanduichinho aqui, tá? Primeiro passo pra gente poder começar a trabalhar com a peça é mexer com o elástico. O elástico eu vou unir essas duas pontas mais ou menos aproximadamente 1 centímetro aqui e vou dar alguns pontinhos de costura para prender bem esse elástico e para que ele não solte, tá? Então, o primeiro passo seria esse. Bom, pessoal, tá aqui, ó, o meu elástico com os pontinhos que eu fiz aqui para unir um elástico ao outro. Aqui não tem problema se tiver os pontinhos tudo feio, porque é só para prender mesmo o elástico para ele não soltar, tá? Então, uni. Agora eu vou usar a cola quente para poder colar ela dentro do coraçãozinho antes de eu começar a casear. Então, eu posso tanto faz definir a frente ou atrás, porque a gente vai querer usar isso dos dois lados. Mas eu vou tirar aqui o meu feltro e a minha estampa da frente e vou pôr a cola quente aqui. Você pode fazer o marca-páginas
com um elástico centralizado aqui no centro do coração, ou você pode fazer ele na diagonal também, não tem problema, porque ele pode ficar meio tortinho assim na hora que você colocar. Isso aí vai do gosto de vocês, tá? Eu vou centralizar, então eu vou colocar essa parte que tá a costura aqui no meio e vou colar. Então eu uso bastante a cola quente. Nunca usei para esse trabalho aquela cola de silicone, mas eu acredito que segure. Então eu ponho uma quantidade bem generosa aqui e um pinguinho bem pequenininho aqui na ponta do coração, onde que eu vou centralizar. Um aqui no biquinho e o outro aqui em cima. E centralizo aqui meu elástico e colo. Colei aqui. Agora eu vou juntar de novo as outras partes. Então, o feltro e a minha estampinha. Centralizo bem, arrumo aqui as partes. E para facilitar, para na hora que eu estiver caseando não sair do lugar, eu vou alfinetar assim que eu ajustar. Alfinetei aqui. Só para não sair do lugar, tá? E agora eu vou começar a casear em volta. Antes da gente começar a casear, eu vou preparar a linha de caseado na agulha. Eu costumo casear bastante com linha de costura, tá? Que é essa linha comumzinha, que vem nesses retrós pequenininho. E costumo casear bastante com essas linhas aqui. E sempre vi as outras artesãs caseando com linha de meada. Eu nunca tinha usado, para falar a verdade, até essa semana. Já vai fazer quase 3 anos que eu trabalho com feltro, aproximadamente. E sempre casei com linha. Mas eu tive curiosidade de casear com a meada porque tem uma variedade muito grande de cor. Ela é mais em conta que essa linha aqui. Ela rende mais. E assim, por incrível que pareça, ela é mais macia na hora que você vai casear. A linha de costura tem um certo problema porque eu faço ela dupla e ela enrosca muito. E eu gostei muito da meada, só que eu ainda não renovei o meu estoque de linhas aí só de meada. Eu tenho que levar uma tabelinha de feltro e bater as cores, que eu gosto muito de combinar as cores de linha e feltro mesma cor, então eu tenho que comprar. Então, como eu não tenho, né, eu tenho uma outra cor aqui, mas não combina em nada com isso, eu vou usar a linha de costura normal, tá? Como que eu faria isso? Quem usa meada sabe que a gente tira um fiozinho ali da meada, faz um nozinho na ponta e passa na agulha e faz o caseado direto. Na linha de costura, como ela é bem fininha, eu tenho que passar ela dupla. Então, eu calculo aqui mais ou menos quanto que eu vou usar. Sempre casei com essa linha, mas de repente resolvi experimentar a meada e achei muito, muito mais legal casear com a meada. É mais macio. Aí junto as duas pontinhas aqui e passo na agulha as duas pontinhas. A agulha que eu uso é a número 7. Tanto para meada quanto para linha funciona do mesmo jeito. E passo aqui, ó, as duas pontinhas na agulha. Então, vai ficar um lacinho aqui, ó. Esse lacinho aqui, essa voltinha que a gente usa para entrar com a agulha depois.
E a forma de casear também, eu já vi algumas artesãs fazendo uma outra forma de casear, mas como eu aprendi da forma que eu vou fazer agora, pra mim eu acho mais fácil. Então, eu centralizei aqui, eu vou começar a casear daqui pra cá, né? Então, eu entro com a minha agulha aqui, puxo a linha, entro nessa argolinha aqui para começar o meu pontinho, certo? E puxo. Depois, eu sei que tem alguns casos que vai de baixo para cima, né? E depois entra de novo na argolinha, mas no meu caso eu venho de cima para baixo. Aqui, antes de passar a agulha toda, eu dou uma laçada e puxo a agulha novamente. Esse elástico vai me atrapalhar um pouquinho, porque ele fica no meio, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Desembramei aqui, ó, e puxo. Entro aqui, dou a laçada, puxo de novo. E vou caseando toda a voltinha do coração até chegar aqui no elástico, que é onde a gente vai ter que fazer um acabamento bem bonitinho para que ele não saia do lugar. Bom, pessoal, eu cheguei aqui, ó, na parte onde que tá o elástico, tá? Então, como que eu vou fazer esse acabamento aqui do elástico? Lembra que eu dei um pinguinho de cola aqui atrás para centralizar ele, para segurar ele? Talvez agora eu tenha uma dificuldade na hora de passar a agulha por conta do elástico, que não é fácil para costurar esse elástico aqui, e por conta da cola, né? Mas eu vou tentar. Então, eu vou passar aqui no meio do elástico. No meio, passo a linha pela frente aqui do elástico e vou lá na agulha para me dar minha voltinha, né? E na hora de puxar aqui, eu trago o pontinho aqui pra cima do biquinho do coração, ó. Então, o pontinho ficou aqui, cobrindo aquele biquinho do coração. Volto com a minha agulha aqui pra frente e continuo caseado, tá? Assim vai ser feito nessa ponta aqui do elástico também. A hora que chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe. E aqui eu continuo caseado. Bom, terminei aqui o meu caseado, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, no elástico que eu passei a agulha por dentro e dei a voltinha aqui, eu fiz aqui em cima também. Então, por mais que eu estique, ele não sai do lugar e aqui ele tá prontinho, tá? Então, eu posso usar ele tanto de um lado azulzinho, floral, quanto da estampinha. Nesse outro modelinho que eu mostrei pra vocês, fiz o caseado bem pequenininho, em vermelho, para vocês poderem presentear alguém, né? Ou para fazer para vocês próprios, colocar no livro. Se alguém tiver alguma dúvida que não conseguiu ver pelo vídeo, eu posso responder, deixa nos comentários ou manda um e-mail. Nós temos uma página no Facebook que eu tenho outros trabalhinhos que eu já fiz e eu vou sempre tentar postar um vídeo para vocês ensinando a fazer alguma coisa, né? Tá aí a nosso
marca páginas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!